Perguntar não ofende. Quem promove a guerra da Ucrânia contra a Rússia? Aqui na mídia oficial da Alemanha, só se vêem jornalistas, experts e artistas cobrando todos unanimemente do chanceler Olaf Scholz a atitude de entregar efetivamente as armas que prometeu aos ucranianos semanas atrás. São tanques como o Gepard, o Leopard e o Haubitze. Faltam armas, faltam munições, faltam treinamento aos ucranianos, para que esses possam ser de fato utilizados no conflito contra a Rússia. Armas essas que, segundo experts, dizem poderão atingir o território russo e causar de fato a Terceira Guerra Mundial. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, viaja o mundo, cobrando de todos uma atitude relacionada ao conflito. Culpa Vladimir Putin pela fome no mundo, como se a fome no mundo tivesse começado logo após esse conflito. Assisti a uma live com o Instituto de Pesquisa da Suécia 2 semanas atrás, onde o linguista norte-americano Noam Chomsky simplesmente indagou: qual o sentido agora de ter Suécia e Finlândia junto ao Tratado do Atlântico Norte, sendo que a Rússia mal e porcamente conseguiu conquistar o território ucraniano? Que segurança extra essa nova participação na OTAN iria trazer aos países membros? Acabo de participar de uma live, de uma conferência online do Instituto Schiller, aqui da Alemanha, onde generais da reserva, experts e cientistas políticos colocam a insanidade do discurso político daqueles que estão no comando da Alemanha no momento. Quem está ganhando com essa guerra? Quem vai conseguir vencer Vladimir Putin? Seria esse realmente um objetivo factível? O cineasta Oliver Stone, em entrevista ao dissidente russo essa semana, Lex Fridman, colocou a seguinte questão moral: os Estados Unidos foram o país que nos últimos 20 anos mais invadiram, mais mataram por todo o mundo. E ninguém nem sequer ousou criticar. Agora chegam informações da mídia alternativa norte-americana de que o governo Joe Biden se prepara para desembarcar tropas novamente na Somália. O chanceler Olaf Scholz, essa semana, fez uma visita ao Mali e ao Níger, na África. Foi visitar as tropas da Alemanha. Sim, existem 3.000 soldados alemães estacionados no Mali, com a desculpa de defender a democracia. Todos sabem, não só alemães, existem milhares de soldados franceses também nessa região, com o intuito de defender a democracia. Todos sabem que, na verdade, estão defendendo a manutenção das minas de urânio que abastecem as usinas nucleares desses países. É importante lembrar, acima de tudo, que não temos um equilíbrio de informações aqui na Alemanha. Os canais russos de informação continuam bloqueados. Não há um contraponto. Até mesmo uma entrevista do presidente Vladimir Putin é filtrada, editada e manipulada pela mídia oficial. Por que essa demonização a esse ponto? Existe realmente um lado bom e um lado ruim nessa história? É colocada da seguinte forma a questão: Mariupol, essa cidade que estava resistindo até agora ao avanço dos russos, caiu. 2.400 soldados se entregaram. Isso admitem agora. Antes falavam que não sabiam quantos eram. Para vocês verem o nível da fragilidade da informação que nos é fornecida aqui. E a abordagem é feita da seguinte forma: os soldados ucranianos
capturados, que se entregaram agora, que se renderam aos russos, estão sendo obrigados a tirarem toda a sua roupa, ficarem só de cueca para serem examinados. Os russos já haviam falado que iriam fazer isso, pois ali se encontram os famosos oficiais e soldados de elite do batalhão Azov, aqueles neonazistas. Eles buscam tatuagens nazistas nos corpos desses soldados que acabaram de se entregar. Mas na mídia alemã isso é colocado como um atentado aos direitos humanos. Soldados que se entregaram. Meu Deus, por que eles têm que tirar a sua roupa e mostrar as suas partes íntimas? O presidente da Ucrânia fala que irá negociar a troca de prisioneiros. Chega a ser até uma questão ridícula, visto que o que se deveria, na verdade, cuidar, me parece, com a integridade desses soldados, criminosos ou não, merece um julgamento justo. Não é isso que importa no momento. Assim como não importa a fome no mundo, ou a fome dos ucranianos, ou o aumento dos preços que ocorrem por toda a Europa. Isso praticamente virou um instrumento de argumento para acirrar esse conflito. Na televisão oficial aqui da Alemanha, é admitido que o aumento de preços dos alimentos chega a 40% desde o início do ano. 40%. Provavelmente nas estatísticas oficiais isso virá mascarado com outras coisas. Entendeu? Mas o fato é que isso já é suficiente para causar uma crise que poucas pessoas aqui conhecem. Dou um exemplo pessoal meu. Ontem de manhã, às 10 horas da manhã, bateu à minha porta um vizinho, um alemão, que mora 2 andares acima aqui de mim. Tomei um susto. Não esperava uma visita a essa hora da manhã de um vizinho. Ele, sem me dizer nada, sem me fazer nenhuma introdução, me pediu logo de cara 10 euros, que me pagaria até segunda-feira. Vive da ajuda social. Não me explicou isso, mas eu deduzi isso. E o dinheiro acabou até o fim do mês. Não tem mais dinheiro, pois o aumento de preço comeu toda a reserva que ele tinha. Dei os 10 euros, não, dei 20 euros, sem lhe perguntar nada. Mas é claro que a crise está chegando a todos na Europa. E os políticos daqui fazem malabarismos. Como que estamos trabalhando na crise, apresentando soluções paliativas, como agora um desconto muito generoso nas passagens de trens e de transporte público da Alemanha. Todos sabem que quando o preço aumenta, depois não retorna ao nível, ao patamar anterior. E as soluções apresentadas para, por exemplo, o aumento dos combustíveis, tampouco é convincente. Queria lembrar que o vice-primeiro-ministro da Alemanha, Robert Habeck, foi ao Catar logo no início dessa crise. Dito que é quase como uma bravata dos europeus dizer que estamos fazendo embargo aos russos, quando no caso da Alemanha, 50% da necessidade energética é alimentada por recursos que vêm da Rússia: petróleo, carvão e gás. Ele foi ao Catar, o ministro Habeck, do Partido Verde, e voltou com a novidade, que parecia ser a solução mágica. O pessoal do Catar garantiu que nos irão fornecer o seu gás. Coisa que não durou uma semana. Até que o sheik lá do Catar disse que não temos gás excedente. Não só isso. Para construir terminais na Alemanha que recebam esse gás que é líquido, demorará entre 3 e 5 anos. Agora, passado esse tempo, a mentira na mídia oficial sempre nunca é desculpada e muito menos explicada. Passado esse tempo, agora lançam um plano, capitaneado pela alemã também, presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de 300 bilhões de euros,
para investimentos em energia renovável, eólica, solar e hidrogênio. Pergunto, não havia possibilidade de um investimento desse tipo antes? O que vai acontecer com a infraestrutura de petróleo e gás que já existe instalada e construída na Alemanha? Um exemplo pontual, existe uma refinaria, a refinaria de Schwede, na região de Brandemburgo, que abastece toda a capital federal Berlim e o estado de Brandemburgo e outros estados adjacentes, recebendo petróleo russo. Essa refinaria foi construída para receber petróleo russo. O que será necessário agora para transformar essa refinaria para receber outro tipo de petróleo? De onde virá esse petróleo? É possível mesmo agora construir cataventos de energia eólica, para a produção de energia eólica, ou painéis solares que substituam essa capacidade dessa refinaria? É possível vender e colocar em andamento veículos elétricos que substituam toda a frota alemã, ou pelo menos metade dela? Parece uma demagogia, não parece? Uma hipocrisia. A todo custo precisamos derrotar Vladimir Putin. Por anos, por décadas, os alemães, especialmente no papel do ex-chanceler Gerhard Schröder, investiu num plano de cooperar com os russos, instalando gasodutos, oleodutos e negócios que trazem toda essa matéria-prima ao território alemão. Gerhard Schröder se tornou uma pessoa não grata em seu próprio país. Há uma caça às bruxas a quem trabalha com os russos aqui. Gerhard Schröder ficou ameaçado até de perder a sua pensão como ex-chanceler. Isso não ocorreu por temor dos políticos de, caso o vento mude, eles acabem tendo que abrir mão da sua própria pensão. Pergunto, até onde vai essa hipocrisia, esse cinismo, essa coisa infantil de querer derrotar um inimigo como se fosse o demônio, como se vendo só um lado errado nessa guerra? Porque há uma ausência de um diálogo, a ausência de um discurso que promova de fato a paz. Perguntar não ofende.